Salve pessoal! O vídeo de hoje é uma aula completa sobre BNCC na Educação Física. Então eu fiz a opção de fazer um vídeo só. Ficou pesado, ficou denso, mas ficou completo. Vamos agora para a tela do computador e vamos junto. Salve pessoal! Então já estamos aqui até na tela do meu computador para começar essa aula que vai ser completa, intensa sobre BNCC, especificamente sobre Educação Física na BNCC. Então já tem outros vídeos da BNCC também, você pode conferir nas playlists aqui do canal, mas esse é para a gente falar da educação física, essa área que nos toca, que nos mobiliza, das quais nós nos dedicamos nossa vida para aprender mais e para intervir junto com os nossos alunos. Então, vamos começar essa aula. Prepare aí. Bom, primeiramente, tenho que fazer alguns alertas aqui. Bom, que alertas são esses? O primeiro é que essa aula que a gente vai estar aqui junto, ela não substitui uma leitura da BNCC. Ela é uma apresentação que vai, de fato, complementar. Então, eu já te peço, se você participar dessa aula aqui até o final, não fique satisfeito. Vá até a BNCC e também leia para complementar. Mas farei o meu esforço aqui para que a gente possa, ao máximo, pegar todos os elementos da BNCC. Um segundo aspecto que eu queria colocar é que o meu esforço aqui vai ser um esforço de apresentar o documento e, é claro, de sinalizar alguns elementos para que a gente possa compreendê-lo melhor. Então, não é a minha análise, não é a minha interpretação, não é a minha opinião sobre o documento. Provavelmente eu farei vídeos depois, dando o meu olhar sobre a BNCC, mas nesse momento eu estou aqui como um professor que quer ajudar outros professores a socializar esse documento, que é um documento que está sendo utilizado amplamente no Brasil. E agora o terceiro alerta é que essa aula ela não é para os fracos. Essa aula aqui não é videozinho de 2, 3 minutos, não é uma ideia superficial, isso aqui é pesado, isso aqui é com profundidade. Eu fiz uma opção de não fragmentar a BNCC em vários vídeos, porque isso poderia confundi-los, isso poderia de alguma forma dispersar e deixar vocês perdidos tendo que procurar uma sequência de vídeos. Então eu estou reunindo tudo nesse vídeo. Esse vídeo vai ser completo sobre BNCC. Ou seja, aqui é aula raiz, não é aula Nutella. Aqui a gente vai pegar fundo, a gente vai pegar pesado, aqui tem conteúdo. Os fracos vão desistir no terceiro slide e você vai ficar até o final e a gente vai conseguir dialogar bem sobre esse documento. Então, feito esses avisos, dado esses alertas, nós vamos agora pesar pesado e vamos começar com esse conteúdo. Então, preparados? Então, vamos lá. Conforme eu falei, esse é o documento da Educação Física, que vai versar da BNCC, e vai trazer a Educação Física, claro, como um componente curricular. E aí, já quando o documento ele começa a inaugurar os primeiros elementos para falar sobre esse documento, ele vai trazer um termo que não era muito comum no campo pedagógico, que é o termo práticas corporais. O termo práticas corporais era mais veiculado no campo do lazer, mas nesse momento ele traga para dentro do documento e vai dizer que a Educação Física é um componente curricular que vai tematizar essas práticas corporais nas suas diversas formas de codificação, significação social, que são entendidas através de manifestações de possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas por diferentes grupos sociais no decorrer da história. Se você está atento, já acompanhou alguns vídeos aqui no canal, vocês vão perceber que a maneira como o documento ele vai definir a prática corporal tem muita semelhança com a ideia de cultura corporal, principalmente ali no final, quando ele vai falar que são possibilidades que são produzidas por diversos grupos no decorrer da história. Lembra muito aquela citação do coletivo de autores que fala que a cultura corporal é todo aquele conhecimento que é historicamente produzido e socialmente compartilhado. Então está bem próximo, só que eles optaram em não usar o termo cultura corporal, e sim o termo prática corporal. E vamos falar que nas aulas de educação física, essas práticas corporais, elas devem ser observadas como um fenômeno cultural, dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e contraditório. Então eles estão compreendendo que essa tematização daquilo que eles estão chamando dessas práticas corporais, ela não é dada por si só, ela está também em constante modificação. E essas constantes modificações devem ser utilizadas como um processo de refletir tanto na sua singularidade quanto na sua amplitude. Então, ele já inaugura o documento trazendo o termo cultura corporal e tentando ampliar a noção de cultura corporal não apenas como algo em si, mas algo que está em constante movimentação.
Então, o documento, indo um pouquinho mais à frente, ele vai definir o que ele está chamando de prática corporal, que ele vai falar que são aquelas atividades fora das obrigações laborais, domésticas, higiênicas e religiosas, nas quais o sujeito se envolve em função de propósitos específicos sem caráter instrumental. No fundo, o que o documento está colocando é que essa prática corporal não são atividades que o indivíduo é obrigado a fazer, como as atividades do trabalho, as atividades higiênicas, religiosas, seja, ir à missa, ir ao culto, tomar banho. Então, eles estão fazendo uma espécie de delimitação, tirando esse caráter da obrigação e do trabalho para pensar essas práticas corporais. Bom, então, o documento ele vai fazer o seguinte movimentação. Ele vai entender a educação física que ela deve oferecer uma série de possibilidades para enriquecer a experiência dos alunos, permitindo, então, o acesso a um vasto universo cultural. Ou seja, a educação física, como uma disciplina que ela está dentro da escola, ela deve ajudar a escola no seu processo de emancipação cultural, na sua especificidade. Então, se a educação física é essa disciplina que tematiza as diferentes práticas de movimento, ela deve oferecer uma série de possibilidades para enriquecer os alunos nesse universo cultural. E esse universo cultural, por sua vez, ele vai compreender o quê? Saberes que não vão se restringir tipicamente dos saberes científicos que orientam as práticas pedagógicas da escola. O que o documento está colocando aqui para a gente? De alguma forma, a educação no Ocidente ela é marcada por uma espécie de racionalidade técnica. E principalmente as disciplinas que são valorizadas são aquelas que podem ser contadas, mensuradas, ou seja, português, matemática são dados como mais importante. E toda a ideia de disciplina de conhecimento tem uma espécie de racionalidade. Logo, as disciplinas que não atuam com esse elemento, que vão trabalhar com o movimento, como no caso da educação física, com a arte, que dá a ideia de expressão, e até o ensino religioso, que vai dar a ideia de transcendência, essas disciplinas elas vão ser consideradas menos importantes. Então, o que o documento vai falar aqui? Que a educação física vai oferecer essa série de possibilidades para enriquecer esse vasto universo cultural na sua especificidade. E essa especificidade ela rompe com esse caráter científico que está dado na escola. Logo, existe uma potencialidade da educação física alicerçar essas experiências que estão para além dessa racionalidade. Então, a educação física ela deve fazer o quê? Assegurar aos alunos o quê? Eu marquei alguns pontos aqui para que eu queria destacar com vocês. Então, o documento fala de uma construção e reconstrução. Isso vai dar um pouco da ideia de dinamicidade que falava lá anteriormente. Então, a reconstrução de um conjunto de conhecimentos que vão fazer o quê? Ampliar a consciência dos alunos, no caso, a respeito dos movimentos e dos recursos para o cuidado de si e dos outros. E desenvolver autonomia para a apropriação da cultura corporal de movimento em diversas finalidades humanas, favorecendo sua participação de forma confiante e autoral da sociedade. Vamos perceber aqui que dentro dessa delimitação, quando ele vai reforçar a importância da educação física, tem alguns termos que saltam aos olhos. O primeiro que a gente vai ver é que é a ideia de reconstrução, para dar essa ideia de dinamicidade. A gente não vai ter muito a utilização do termo crítico, que é um termo que ficou muito marcado no campo da educação e da educação física e remete a algumas abordagens, a alguns autores, mas temos outros elementos que vão tentar trazer esse aspecto crítico, como a ideia de ampliar a consciência. E temos também aqui questões relacionadas à saúde e higiene, com a ideia de cuidar do si e dos outros. E também temos o resgate da ideia da apropriação do termo da cultura corporal, no sentido de ampliar a compreensão sobre as diferentes manifestações da educação física. Então, vocês reparem que a ideia que o documento traz da educação física é uma ideia que retoma um pouco de diferentes influências do qual o campo foi objeto de debate, embora ele não utilize os mesmos termos como, por exemplo, o campo acadêmico vinha utilizando e até mesmo os PCNs vinham utilizando. Ainda falando especificamente nesse primeiro momento de delimitação da educação física, e especificamente entrando na ideia de cultura corporal, eles vão colocar que cada prática corporal propicia ao sujeito o acesso a uma dimensão de conhecimentos e experiências. Ou seja, a partir do momento que eu estou atuando com algum conteúdo, quer seja ele o jogo, o esporte ou a ginástica, eu estou dando possibilidade para que meu aluno conheça e tenha acesso a uma série de conhecimentos e experiências. E isso é feito na educação física como? Através da vivência prática. Então, a vivência prática é uma forma de gerar esse tipo de conhecimento que é muito particular e é substituível, porque o indivíduo vivencia. E para que essa prática ela seja de fato significativa, o documento vai apontar que é necessário problematizar,
desnaturalizar e evidenciar a multiplicidade de sentidos e significados que são conferidos às diferentes manifestações da cultura corporal de movimento. Ou seja, a partir do momento que eu estou trazendo um conteúdo e propiciando essa prática e dando esse caráter insubstituível, ao mesmo tempo eu devo problematizar, desnaturalizar e proporcionar diferentes olhares, porque aquele fenômeno que é dinâmico, ele está na sociedade e ele se encontra de diferentes formas. Para tentar deixar um pouco mais claro, quando eu trago, por exemplo, a experiência do futebol, o futebol ele vai possibilitar esse acesso a experiências, esse tipo de vivência prática, mas o futebol ele tem suas peculiaridades, eles têm suas contradições, eles têm os seus diversos elementos que cortam ele, como a literatura, como a política, o debate social, raça, gênero. Então, ele, ao mesmo tempo que essa prática ela potencializa esses aspectos, ela também dá a oportunidade de discutir e de problematizá-lo. E aí o documento ele chega num momento que ele precisa justificar a presença da educação física no campo das linguagens. E eles vão justificar essa presença pelo termo prática corporal. Então eles vão falar que as práticas corporais elas são textos. E como textos, textos culturais, elas são passíveis de diferentes leituras e de novas produções. Ou seja, a maneira como que eu me movimento e que eu construo essa movimentação, ela é um texto que pode ser lido e interpretado. Por isso, a educação física deve estar adequada ao campo das linguagens. Bom, esse tópico aqui vale debate para a gente discutir se esse tipo de conceituação é suficiente para a gente englobar a educação física no campo da linguagem. Mas é como o documento constrói esse link. Então, a partir disso, o documento ele dá a próxima etapa, que ele vai chamar de unidades temáticas. Ele escolhe temas, unidades temáticas, em detrimento do tema conteúdo. Então, o campo da educação física está acostumado a chamar de conteúdo, né? Que é aquele conjunto de conhecimentos pelo quais a gente organiza o currículo e organiza o planejamento. Na BNCC, o conteúdo foi substituído pelo termo unidades temáticas. E a BNCC apresenta, então, quais são essas unidades temáticas da educação física na educação básica. E eles colocam essas aqui. 6 unidades temáticas. A unidade temática, brincadeiras e jogos, esportes, ginástica, dança, luta e práticas corporais de aventura. Então, segundo o documento, a organização da educação física na educação básica, ela vai se pautar por esses diferentes conteúdos. E agora vamos conversar sobre cada um deles. No caso, o primeiro aqui que coloca é o de brincadeiras e jogos. Eu optei por trazer um quadro clássico aqui do Bruegel, do século XVIII, se não me engano, que ele vai colocar uma série de atividades de jogos populares que eram praticados na Europa naquele contexto. Se não me engano, tem mais de 50 aqui. Cabe depois vocês darem uma olhada e ver se vocês conseguem identificar todos os jogos aqui nesse quadro. Mas a BNCC ela vai trazer um elemento parecido. Então ela vai colocar aqui essas brincadeiras e jogos. Primeiro ela vai definir o que ela está chamando de brincadeiras e jogos. Ela vai colocar que são atividades voluntárias caracterizadas pela criação e alteração de regras pela obediência de cada participante ao que foi combinado coletivamente. Essa terminologia que a BNCC vai utilizar aqui é uma terminologia que é clássica no campo de jogos. Ou seja, o que são os jogos? São atividades em que os indivíduos constroem regras e eles mesmos obedecem às regras que eles construíram. Então, a BNCC resgata essa definição já conhecida no campo. E vai inclusive falar que esses jogos, eles podem ser chamados de jogos populares, que é um termo que circula de uma maneira mais ampla entre nós. Embora eles destaquem lá que eles não possuem regras rígidas, mas ao mesmo tempo esses jogos eles são conhecidos em diferentes partes do mundo. Então, mesmo que seja uma construção de regras pelo grupo, há algum tipo de regras que estão dissipados em diferentes espaços e tempos e que são seguidas, mas elas também têm espaços de recriação. Por isso, inclusive, que eu coloquei esse quadro aqui do Bruegel, que embora sejam jogos e brincadeiras lá no século XVIII e XIX, eles vai retratar jogos que muitas vezes possuem regras parecidas com o que a gente joga hoje, como, por exemplo, a gente pode ver lá em cima do quadro a bola de gude. Então, repare que a ideia de trazer as brincadeiras e jogos em torno da ideia de jogos populares que a BNCC vai trazer de maneira mais clara esse termo para a gente. Então, uma das unidades temáticas é trabalhar com brincadeiras e jogos, ou, se a gente quiser dizer de uma maneira mais simples, dos jogos populares.
Bom, agora ele vai fazer uma definição também muito clássica no campo dos jogos e uma ressalva interessante. A primeira é que ele vai distinguir entre o jogo como um conteúdo específico, ou seja, um campo de conhecimentos pelo qual deve ser problematizado, aprendido e vivenciado, e o jogo como uma ferramenta para auxiliar o ensino de outra coisa, como por exemplo, eu vou trabalhar um determinado pique com elementos da matemática, utilizando o jogo para ensinar a matemática. Então, na verdade, o jogo ele não está sendo um conteúdo, ele está sendo só uma ferramenta para facilitar o aprendizado de outra coisa. Essa classificação, ela acabou sendo objeto de reflexão na década de 80, 90 no campo da educação física, e a BNCC vai deixar claro que a maneira como que ela está entendendo o jogo não é como uma ferramenta para auxiliar outra disciplina, mas é o jogo em si como uma unidade temática, ou melhor, como um conteúdo. E a BNCC também vai destacar nesse momento que é de igual relevância os jogos que são das culturas dos povos indígenas e tradicionais. Ou seja, quando ele vai trazer a ideia de jogos, não apenas os jogos que nós temos de herança com esse patrimônio cultural muitas vezes europeu, como o quadro que eu coloquei no slide anterior, mas para pensar também que os jogos estão presentes em diferentes grupos sociais, inclusive nos povos indígenas. Então, quando trabalhar os jogos, ter a oportunidade de trazer a atividade de jogos indígenas, africanos, é uma oportunidade também de ampliar a vivência dos alunos. Bom, uma segunda unidade temática é a unidade temática de esportes. Para definir, e a BNCC ela sempre quando ela traz a unidade temática, ela vai ter o cuidado de trazer uma definição. A definição que eles escolhem trazer aqui é uma definição também clássica no campo dos esportes, que é a definição do esporte como atividades que são regidas por um conjunto de regras formais, ou seja, regras padronizadas, que elas são institucionalizadas por organizações, ou seja, federações, confederações, e que elas vão definir tanto as normas como um calendário específico para a organização dessas modalidades. Então essa é a ideia de jogos, de esporte que nós temos clássica no campo e a BNCC resgata isso. Mas ao mesmo tempo ela vai colocar que o esporte, por mais que ele tenha essas regras definidas, ele é passível de recriação por aquele que envolve com ele. Ou seja, por mais que a gente tenha a ideia do esporte com essas regras rígidas, ele é sempre adaptado. Inclusive, muitas das adaptações que o esporte sofreu, criaram-se novos esportes. O próprio basquetebol, o próprio futebol, enfim, são adaptações de outros esportes também. E ao fazer isso, ao dar essa ressalva, eles vão tocar um assunto que é muito caro para o campo da educação física, que é o debate entre o esporte na escola e o esporte da escola. Então, o que seria isso para quem ainda não escutou esse termo? O esporte na escola é quando eu pego o esporte, o modelo esportivo, que é um modelo esportivo espetáculo de alto rendimento, e eu trago ele para dentro da escola. Ou seja, eu vou pegar o esporte e vou colocar o esporte na escola. E aí eu vou usar as mesmas lógicas do esporte do alto rendimento. E outro ponto do debate que o campo discutiu muito e a BNCC ressalta é a importância que o professor de educação física desenvolva um esporte da escola. E o que seria o esporte da escola? É o esporte que é adaptado a toda a estrutura, participantes, regras e o grupo do qual ele está envolvido. Então a BNCC ela vai, a partir do momento que ela coloca que o esporte é um movimento, ele é dinâmico, ele se recria, a potencialidade de se recriar deve ser utilizada para que a gente utilize um esporte da escola. E aí eles vão agora apresentar um modelo de classificação. E eles vão trazer, inspirado em alguns modelos do campo da pedagogia do esporte, um modelo de classificação que eles vão chamar de uma lógica interna. O que seria esse modelo de lógica interna? É um modelo que ele possibilita a distribuição de categorias que vão reunir as características que se apresentam semelhantes ou próximas. Ou seja, é uma ideia de que eu vou ensinar o esporte não por modalidade, mas pegando características que são compartilháveis. Vou dar um exemplo. Temos uma figura aqui que tem um arremesso no handball. O arremesso no handball ele é bem diferente do arremesso do basquetebol, só que ambos compartilham do ato de arremessar, ou seja, isso é uma característica que a gente pode compartilhar. Então eles vão utilizar para pensar o esporte um modelo de classificação de lógica interna. Vamos conhecer esse modelo. Um primeiro grupo dentro de esportes, e aqui agora nós estamos pegando essas características desse modelo de organização de lógica interna. Um desses grupos, eles vão chamar que é o grupo de esportes de marca. O que são os esportes de marca?
são modalidades, vai agregar um conjunto de modalidades que elas vão se caracterizar principalmente por quê? Por comparar resultados que são registrados em alguma quantidade medida, quer seja segundos, metros, quilos. E aí tem algumas atividades que se caracterizam por isso, como por exemplo, a patinação por velocidade, a todas as provas de atletismo que você marca em relação ao tempo, por exemplo, ou em relação à metragem que você lançou, arremessou alguma coisa, assim como remo, ciclismo, o próprio levantamento de peso, que a marcação, a principal característica é o quanto o indivíduo consegue levantar de peso. Então existe um grupo de atividades que são de marca, que tem principalmente essas características. Há um outro grupo, com uma outra lógica interna, que eles vão chamar de esportes de precisão. E o que seria um esporte de precisão? Esportes de precisão vão reunir um grupo de modalidades que vão se caracterizar principalmente por quê? Por arremessar ou lançar um objeto que tem como objetivo acertar um alvo específico, que pode estar tanto parado quanto se mexendo, e você vai comparar o número de tentativas que você fez. E a pontuação ela vai ser estabelecida em relação a cada tentativa que você se aproxima do objeto alvo. Então, alguns exemplos, como no caso a bocha, que o objetivo é você aproximar dentro de uma determinada marcação. O golfe, que você faz o movimento de tacada e a bola tem que ou entrar no buraco ou se aproximar o mais próximo disso. O próprio tiro com arco, que a flecha ela deveria acertar de uma maneira mais incisiva o centro. Ou seja, todos esses esportes, para a BNCC, nessa classificação de lógica interna, entrariam como esportes de precisão. Há um outro grupo, um terceiro grupo, que eles vão chamar de esportes técnico-combinatório. O que seria um esporte técnico-combinatório? Esses esportes vão reunir um grupo de modalidades onde o resultado ele é comparado com a qualidade do movimento segundo alguns padrões técnicos combinatórios que já são referenciados na área. Então, por exemplo, a ginástica artística, a ginástica rítmica, o nado sincronizado, a patinação, os saltos ornamentais. Há já um tipo de padrão que se espera que o atleta ou o praticante possa fazer, e conforme o praticante se aproxima daquela qualidade técnica, é dada uma pontuação. Então, esse grupo de esportes é chamado de técnico combinatório. Há um outro grupo que eles vão chamar de quadra, rede, quadra dividida ou parede de rebote. Algumas nomenclaturas que chamam de rede-parede, esse grupo aqui, e outros que chamam de rebatidas. Aqui parece que eles juntaram tudo. Então, nessa classificação, vão reunir o quê? Um grupo de modalidades que envolve arremessar, lançar, rebater a bola em direção a diferentes setores da quadra adversária, e no qual o adversário ele vai ser incapaz ou de devolver ou de cometer algum erro. Então, alguns exemplos é o voleibol, o vôlei de praia, o tênis de campo, o tênis de mesa, o badminton, enfim, uma série de esportes que vão ter essa característica de eu ter que lançar a bola de uma forma que o indivíduo não consiga pegar de volta, ou então eu vou dificultar muito essa possibilidade dele. Então, esse grupo de esportes é considerado esporte de rede, quadra dividida ou parede de rebote. A ideia, inclusive, do parede de rebote me parece que para atender o squash, que é aquele esporte que você bate na parede e você tem que pegar um rebote em seguida. Eu não conheço nenhum outro esporte que caberia nessa ideia de parede de rebote. Se você conhece algum outro esporte que tem essa característica, você deixa aqui nos comentários, por favor. Há ainda um outro grupo de esportes, uma lógica interna, que eles vão chamar de esportes de campo e de taco. Então, eles nessa categoria vão agregar um conjunto de modalidades que vão se caracterizar principalmente por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível, para tentar que ela percorra o maior número de vezes as bases ou a maior distância entre as bases, enquanto os defensores não recuperam o controle da bola, e assim você vai aproveitar para somar ponto. O próprio jogo de bets tem essa característica, que alguns chamam de taco. A ideia do beisebol e do cricket também vão manter essa ideia, que você precisa rebater para jogar longe do adversário, e nesse período de tempo que o adversário busca pegar a bola, você vai fazendo ponto, como é o próprio beisebol. Há ainda um outro grupo de características de esporte, que são os esportes de invasão ou territorial. Nesse grupo de
de atividades esportivas, então vai agregar um número de modalidades que tem como objetivo comparar a capacidade de uma equipe introduzir ou levar a bola de um objeto, né, de um outro objeto, ou outra meta, ou outro setor da quadra, protegendo simultaneamente o próprio alvo, meta, setor ou campo. Então, o que eles vão dar? A ideia do basquetebol, do frisbee, do futsal, do futebol americano, do handebol, do hóquei sobre a grama, do polo aquático, do rugby, enfim, de uma série de outros. Que a ideia é você invadir a quadra adversária, proteger o seu alvo e, ao mesmo tempo, tentar atingir o alvo do adversário. Vai ter um grupo de atividades que vão chamar de atividades de combate, que são as modalidades que o principal objetivo é você subjugar através de técnicas, táticas e estratégias de desequilíbrio, contusão, mobilização ou exclusão de determinado espaço por meio de combinação de ações de ataque e defesa, como judô, boxe, esgrima, taekwondo e etc. Bom, e aí fechamos os esportes e agora estamos em uma outra unidade temática. Então, todos esses itens que eu falei foram classificações dentro da unidade temática esporte. Agora vamos para outra unidade temática, ou outro conteúdo, que é a ginástica. E a BNCC, quando apresenta a ginástica, ela vai classificar a ginástica como 3 tipos de ginástica. Então, por um lado, você vai ter a ginástica geral. O que seria a ginástica geral? É a ginástica que vai explorar as possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo e a interação social e o compartilhamento desse aprendizado. E com a principal característica, a ideia de não competitividade. É uma ginástica de apresentação, que pode ser construídas em exercício de solo, ter saltos, usar aparelhos como corda, fita, trapézio. Então, e você pode participar ela individualmente ou coletivamente. E aí a BNCC fala que você combina um conjunto variado de piruetas, rolamento, parada de mãos, pontes humanas, etc. É uma ginástica que vai agregar todos os outros elementos e aparelhos dentro da ginástica geral. Bom, há uma segunda classificação de ginástica, segundo a BNCC, que são as ginásticas de condicionamento físico. E elas vão se caracterizar basicamente pela ideia da exercitação corporal orientada, né, a melhoria de um rendimento ou a aquisição de uma condição física individual ou a modificação da composição corporal. Geralmente elas são organizadas em sessões planejadas de movimentos repetitivos, com frequência e intensidade definidas. Alguns autores no campo chamam isso, inclusive no meu livro de ginástica, nós chamamos de exercício físico mesmo, ou seja, a ginástica ela tem um elemento que está relacionado com o exercício físico. Aqui na BNCC eles vão chamar de condicionamento físico. E há uma terceira característica que a BNCC vai trazer da ginástica, que são as ginásticas de conscientização corporal. O que seria uma ginástica de conscientização corporal? É um grupo de práticas que vão empregar movimentos que sejam suaves, lentos, com uma recorrência de postura e principalmente a conscientização desse movimento e de exercícios respiratórios, que a ideia principal é uma obtenção de uma melhor percepção sobre o corpo. Então aqui vão entrar atividades como alongamentos, como Tai Chi Chuan, como yoga, uma série de atividades entrariam aqui nessa ideia de ginástica de conscientização corporal. Uma outra unidade temática, um outro conteúdo, são as danças. E a BNCC vai classificar as danças como práticas corporais que são caracterizadas por ritmo e elas são organizadas com passos e evoluções específicas. E essas evoluções, muitas vezes, elas são integradas a algum tipo de coreografia ou de sequenciamento coreográfico. E essas danças elas podem ser realizadas de maneira individual, em pares, né, duplas, ou em grupos, sendo as atividades de grupos as mais comuns junto com as duplas. É mais difícil danças individuais, embora existam algumas também. Um outro elemento, uma outra unidade temática, é as lutas. E a BNCC vai caracterizar as lutas como disputas corporais, onde vão se empregar técnicas, táticas, estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigida diretamente ao adversário. Então, além das lutas convencionais, que é muito interessante isso, a BNCC ela coloca uma valorização para algumas lutas brasileiras, como a capoeira, e aí não vamos entrar no debate aqui se capoeira é luta, é dança, é jogo, é arte. A BNCC ela vai colocar a capoeira dentro de luta. Então, a uca-uca, a luta marajoara, enfim, há um destaque que é importante ser feito de trazer lutas que muitas vezes estão fora do radar.
Trazer essas lutas, e aí a BNCC trata das lutas brasileiras, vai ampliar o repertório motor dos alunos e o conhecimento sobre esse patrimônio relacionado ao campo das lutas. Então, muito interessante também que no momento de lutas se possa contextualizar com as lutas que estão mais próximas regionalmente, né, de onde está sendo feito aquele currículo, mas ao mesmo tempo ampliar, dando outras possibilidades. Quer seja com as lutas brasileiras, quer seja com outras lutas como esgrima, kendo, boxe chinês, enfim, uma série de outras possibilidades que existem. Outra unidade temática do conteúdo que a BNCC vai citar aqui são as práticas corporais de aventura. E aqui merece um destaque. É claro que muitos professores já faziam uma série de atividades com práticas corporais de aventura, isso já acontecia, isso já era sistematizado. Alguns municípios já tinham descritores que indicavam as práticas corporais de aventura, mas essa é a primeira vez que isso, de uma maneira mais oficial, as práticas corporais de aventura são colocadas como conteúdo, ou melhor, como unidade temática para a educação básica. Visto isso, essa unidade temática ela fica obrigatória também para a educação básica como um todo e como conteúdo oficial da educação física. E como que a BNCC vai entender as práticas corporais de aventura? Ela vai fazer, é claro, uma ressalva que existem diferentes terminologias para você chamar as práticas corporais de aventura, como esporte de risco, atividade de aventura na natureza, há uma série de nomes. Entretanto, eles vão colocar que eles escolheram e optaram pelo termo práticas corporais de aventura, que seriam expressões e formas de experimentação corporal que são centradas em determinadas perícias e proezas e principalmente pela situação de imprevisibilidade que se apresenta quando o praticante interage com um determinado ambiente. E aí a BNCC vai diferenciar que ambientes são esses. Então, ela vai falar que existem dois tipos de ambiente. Um primeiro ambiente são aquelas desenvolvidas na natureza, que vão explorar as incertezas de um ambiente físico que cria para o praticante gerar vertigem, risco controlado, enfim, e aí uma série de outras atividades estão dentro, como corrida orientada, ou corrida de orientação, corrida de aventura, corridas de mountain bike, rapel, tirolesa, arborismo, surf, enfim, uma série de outras que a gente pode classificar aqui. E um outro ambiente desse seria o ambiente urbano, que nesse ambiente que eles vão chamar, inclusive, entre aspas, de paisagem de cimento, a ideia é produzir também condições de vertigem e risco controlado, só que utilizando o ambiente urbano. E vão dar alguns exemplos, como o parkour, o skate, o patins, a bike, etc. Uma série de outros que poderiam ser enquadrados aqui também. Fechando as unidades temáticas nas práticas corporais de aventura, a BNCC ela faz uma referência que não indicando as práticas corporais aquáticas como uma unidade temática, mas indicando a importância dela para a educação física escolar. Então, eles vão colocar que, ainda que não tenham sido apresentados como uma prática organizadora da BNCC, é importante sublinhar a necessidade da pertinência do aluno experimentar práticas corporais no meio líquido. Bom, aí você poderia perguntar, mas se a BNCC está falando que é tão importante, por que ela não colocou como unidade temática? Porque, repare, a ideia da BNCC é prescrever aquilo que vai ser trabalhado em todo o Brasil. E como grande parte das escolas não tem nem quadra, imagine piscina. Então ficaria algo inviável se colocar práticas corporais aquáticas se a gente não teria condições de trabalhar isso com os alunos. Entretanto, eles sinalizam aqui essa importância como algo que deveria ser valorizado. Bom, e aí eles vão fazer uma outra ressalva, que eles vão chamar aqui uma espécie de ressignificação de espaço, que eles vão fazer uma espécie de meia-culpa ou um senso de realidade melhor. Que eles vão falar que as práticas corporais na escola devem ser reconstruídas com base em função social nas suas possibilidades de material, ou seja, não adianta a gente pensar uma série de atividades como, por exemplo, as práticas corporais de aventura, se a gente não consegue adaptar as práticas corporais de aventura ao espaço da escola. Isso significa dizer que as mesmas podem ser transformadas. Então, há aqui, nessa ressalva, uma ideia de entendemos que material é um limitador, mas ao mesmo tempo, espaço e material devem ser ressignificados, ou seja, deve-se pensar estratégias para que mesmo sem espaço e material possam ter adaptações para que minimamente possam ser vivenciadas as diferentes unidades temáticas. É claro que aqui esse tópico daria para a gente discutir bastante sobre isso, mas eu quero me limitar ao documento. E a ideia que a BNCC fala é uma ideia de ressignificação do espaço, adaptação. Bom,
Pego depois todas as unidades temáticas, eles vão apresentar o que eles vão chamar de dimensões do conhecimento. Então, para a BNCC, você tem as unidades temáticas, né? E eu vou sempre fazer a menção a conteúdos, né? Para poder vocês lembrarem. Então, você tem a unidade temática / conteúdos, que são esse conjunto de conhecimento que a área tem que trabalhar. E essas unidades temáticas, de alguma forma, elas têm que dar conta de diferentes dimensões do conhecimento. E eles vão colocar aqui que dimensões são essas. E são essas aqui, ó. Uma dimensão que eles vão chamar de experimentação, uma outra de uso e apropriação, uma outra fruição, reflexão sobre ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. Então, o professor, ao construir suas aulas, pensando nas suas unidades temáticas, deve pensar que essas unidades temáticas têm que possibilitar essas dimensões. Em outro momento no PCN existia a ideia de dimensões de conteúdos, né, que era atitudinal, procedimental e conceitual. Aqui a gente tem uma ideia de dimensões do conhecimento, ampliando um pouco as diferentes formas de pensar essas unidades temáticas. Vamos conhecer agora cada uma delas. A primeira é a experimentação. Na experimentação, a BNCC vai falar que ela vai se originar pela vivência das práticas corporais e pelo envolvimento corporal na realização dessas práticas. Então, seriam conhecimentos que não podem ser acessados sem passar pela vivência corporal, ou seja, sem que sejam efetivamente experimentados. Aqui tem uma ideia legal que a BNCC vai trazer, que é a ideia de vinculação, de vivenciar corporalmente esses conteúdos. Isso é muito importante ser ressaltado aqui, porque temos algumas perspectivas teóricas, inclusive, que deixam a vivência, a experimentação em um segundo momento e que acabam ressaltando demais a ideia da problematização do debate e menos da experimentação. Então, quando a BNCC coloca essa dimensão do conteúdo, é pensar que todas as unidades temáticas elas têm que ter uma dimensão de experimentação, que seria um acesso à experiência, ou seja, cuidar para que as sensações geradas no momento da realização de uma determinada vivência sejam positivas, ou pelo menos que não sejam desagradáveis. Há aqui uma ideia de que, se trabalhar bem essa experimentação, ou seja, ter uma possibilidade de que a vivência corporal ela seja positiva para que o aluno, quando sair da escola, ele possa ter a oportunidade de continuar experimentando. Então, essa seria uma primeira dimensão. Uma segunda dimensão eles vão chamar de uso e apropriação. Nessa dimensão é um conhecimento que possibilita ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal. Aqui nessa dimensão do conteúdo, eles vão trazer principalmente a ideia de autonomia, ou seja, fazer com que o aluno consiga tenha autonomia de realizar determinada prática corporal, tanto dentro quanto fora da escola. E eles vão complementar, que ele vai dizer respeito a um rol de conhecimentos que viabilizam a prática efetiva das manifestações da cultura corporal de movimento, não apenas nas aulas também, mas fora delas. Ou seja, é uma dimensão de pensar, quando eu trabalhar aquela unidade temática, eu tenho que dar condições não apenas que o aluno desenvolva na minha aula ou naquele momento, mas que ele possa ter possibilidade de desenvolver isso fora da escola, outros espaços, e que possa ir desenvolvendo isso sozinho, aumentando o seu aprendizado corporal. Há uma terceira dimensão que eles vão chamar da dimensão de fruição. Essa dimensão está relacionada com uma apreciação estética das experiências que são sensíveis, que são geradas pelas vivências corporais, né? Bem diferente daquelas oriundas das mais diversas épocas, lugares ou grupos. Ou seja, seria uma apropriação de um conjunto de conhecimentos que vai permitir desfrutar de uma determinada prática corporal ou de apreciar tantas outras. Então, só para a gente poder diferenciar. Enquanto o uso e a apropriação e a experimentação está relacionada com a ideia de eu experimentar aquela vivência e a partir dessa experimentação eu conhecer mais. A ideia de fruição está ligada com a valorização daquele momento de apreciar, ou seja, aprender a gostar da vivência corporal, ou seja, que eles vão chamar de experiências sensíveis, tanto vivencialmente quanto uma apreciação estética. Vamos dar um exemplo. É possível que alguns de vocês aqui não pratiquem lutas e não tenham uma experiência sensível à luta no sentido corporal, de vivência, mas têm uma apreciação estética. Aprenderam a conhecer e gostar das lutas pela estética do movimento, pela plasticidade do movimento, ou como a ginástica, o salto ornamental, a plasticidade
nós construímos uma maneira de avaliar, de aprender melhor e de gostar. Essa é a ideia da fruição, tanto fazer quanto aprender e apreciar esteticamente o movimento. Há um outro grupo, uma outra dimensão que vai estar relacionado à reflexão sobre a ação. Essa dimensão vão estar os conhecimentos que eles são originados da observação e da análise das próprias vivências corporais e daquelas realizadas pelos outros. Trata-se então de um ato intencional para resolver desafios peculiares à prática realizada, para aprender novas modalidades e para adequar as práticas aos interesses e às possibilidades próprias e dos outros. É a ideia de refletir sobre aquilo que eu estou fazendo. Quer seja essa reflexão para eu poder resolver desafios da própria prática, vamos dar um exemplo sobre isso. Vamos dizer que eu estou num momento ali da atividade de lutas e o professor me coloca numa situação de mobilização. E ele me coloca um desafio que é saber sobre isso. Eu preciso ter um momento de reflexão para conseguir desvendar isso. Então isso pode ser uma prática realizada, né? Pode ser para aprender novas coisas ou para adequar novas práticas ao interesse e às possibilidades dos outros. E aqui também tem uma ideia de inclusão, ou seja, eu vou adequar aquelas práticas aos meus interesses ou às minhas possibilidades. Então, se eu sou baixo, eu não consigo talvez fazer um bloqueio como o colega mais alto faz. Então, eu preciso ter a capacidade de refletir sobre esse fato para conseguir adequar isso às minhas possibilidades. Quer seja avaliando a mim mesmo, quer seja avaliando os outros. Há um outro grupo, que é o grupo da dimensão de conhecimento de construção de valores. Nessa dimensão, vincula-se aos conhecimentos que são originados em discussões e vivências e que possibilitam a aprendizagem de normas e valores voltados ao exercício da cidadania em prol de uma sociedade democrática. Vamos perceber aqui que aqui tem um momento também de reflexão, mas diferente da dimensão anterior, que está muito vinculada a resolver desafios das aulas, aqui tem uma questão social e atitudinal mais forte, inclusive trazendo o termo democrático, que poucas vezes aparece na BNCC. Então temos ainda a construção de valores que seriam relativos ao respeito às diferenças, ao combate a preconceitos de qualquer natureza, assegurando a superação de estereótipos e preconceitos nas práticas corporais. Então aqui tem um processo de reflexão na ação, dessa reflexão só que voltada às questões éticas, morais e de diversidade, e logo de cidadania. Temos uma categoria que eles vão chamar de análise. Nessa categoria de análise vai estar relacionado um pouco ao que a gente chamava do conceitual. Por quê? Porque aqui a ideia é de entender os conceitos que são necessários para entender as características e o funcionamento das práticas corporais. Ou seja, eu vou saber mais sobre, ou seja, eu vou conhecer a história, eu vou conhecer como é que funciona o corpo, enfim. Essa dimensão ela vai reunir conhecimentos como a classificação dos esportes, dos sistemas táticos de uma modalidade, o efeito de determinado exercício, o desenvolvimento da capacidade física, entre outros. Ou seja, é um aspecto conceitual. Repare que o aspecto conceitual, que muito se falava no PCN, é que ele foi desmembrado em uma parte na análise, uma parte na reflexão na ação, enfim, foi diluído em diferentes dimensões de conteúdo. Temos uma outra dimensão do conteúdo que eles vão chamar de compreensão. A compreensão ela também está associada ao conhecimento conceitual, né, conforme eu acabei de falar. Mas elas vão buscar aqui uma compreensão e o lugar das práticas corporais no mundo. Ou seja, aqui vai estar relacionada com temas que vão permitir os alunos interpretar as diferentes manifestações da cultura corporal em relação às dimensões éticas, estéticas, a época que gerou, que modificou, as razões da sua produção, da sua transformação e da vinculação local, nacional ou global. Bom, a gente poderia pensar aqui o seguinte: a ideia da compreensão, enquanto na análise eu estou tentando entender conceitualmente ali, como que se dá tal coisa, aqui envolve uma análise mais ampla relacionada às questões sociais e culturais. Então, por exemplo, por que o futebol feminino ele não tem patrocínio na mesma altura que tem o masculino? Ou por que mulheres ganham menos do que as jogadoras atletas de futebol feminino ganham menos do que os jogadores de futebol masculino? Isso permite uma ideia de compreensão. Eu vou precisar relacionar isso a uma série de transformações de razões que em diferentes momentos históricos, ou seja, permite uma compreensão. Ou seja, eu não preciso apenas analisar, ganham mais ou ganham menos, eu vou conhecer, estou fazendo uma análise. Aqui eu vou correlacionar, eu preciso compreender, é uma compreensão.
E a última dimensão de conhecimento que eles vão chamar de protagonismo comunitário. Dentro do protagonismo comunitário, vai reunir atitudes e ações e conhecimentos necessários para a participação em decisões e ações orientadas para democratizar o acesso das pessoas às práticas corporais. Então, nessa dimensão do conteúdo, ela vai contemplar a reflexão sobre as possibilidades que eles e a comunidade podem ou não ter de acessar uma determinada prática corporal onde moram e utilizar os recursos disponíveis, quer seja eles públicos ou privados, bem como os agentes que estão envolvidos nessa configuração. Nessa dimensão do conteúdo, é uma dimensão interessante e muitas das dimensões elas mudaram na segunda para a terceira versão da BNCC. Essa não mudou. Então havia sempre posto no debate que essa dimensão de protagonismo comunitário seria um momento de compreensão, mas não um momento de compreensão dos alunos refletirem criticamente. Aqui tem um termo, e aí já vai inaugurar lá, que é atitudes e ações, ou seja, quando eu ensinar determinada unidade temática, eu preciso colocar em reflexão e gerar atitudes e ações que coloquem para se pensar e para se intervir se aquela prática que eu estou tendo a oportunidade de sistematizar, então vamos dizer que eu esteja trabalhando com uma unidade temática de esporte e estou trabalhando com esportes de marca. Será que a minha comunidade tem a oportunidade também de vivenciar aqueles esportes? Que espaços eles possuem? Como que os diferentes recursos e agentes envolvidos disponibilizam ou não? E o que se pode fazer para mudar a realidade? Então aqui tem uma ideia muito interessante de envolver a comunidade, de uma saída da reflexão com ações para a escola. Essa é a última dimensão do conhecimento. Bom, então aqui eu preciso chamar a atenção para dois aspectos. Um primeiro, que o documento, a BNCC, ela vai colocar que não há uma hierarquia entre essas dimensões, nem uma ordem necessária para o desenvolvimento no âmbito didático. Então não significa, vou começar a trabalhar a unidade temática de dança. Então eu vou começar a trabalhar, na aula 1 eu trabalho a dimensão 1, na aula 2 eu trabalho a dimensão 2, na aula 3 a dimensão 3. Não é isso, não é criar uma hierarquia, nem um sequenciamento. Não é à toa que eles vão falar lá que é importante que cada dimensão seja abordada de um modo integrado com as outras dimensões, levando em conta a sua natureza vivencial, experiencial e subjetiva. Agora, onde vai entrar isso? O professor, no momento do planejamento dele, ele precisa pensar essas possibilidades. Então, é claro que determinada unidade temática ela é mais potente para alguns grupos de dimensão de conteúdo. Isso não significa que os outros não serão trabalhados, mas o professor só vai conseguir fazer isso se ele planejar. Então, a ideia é que se pense integrando as diferentes dimensões do conteúdo para que se possa, durante a intervenção daquela unidade temática, todas as dimensões de conteúdo serem contempladas. E aí o documento chega no momento que ele vai trazer a união de três aspectos. Um primeiro, que são as competências gerais da educação básica, que está posta na BNCC. Se você não conhece sobre essas competências, dá uma olhadinha na minha playlist BNCC parte 1, que eu falo um pouco sobre ela. Tem um outro conjunto de competências, que são competências específicas da área de linguagem, e tem um conjunto de competências específicas da área de educação física. Então, a partir das competências gerais de educação básica, foram pensadas as competências específicas da área de linguagem. E a partir das competências específicas da área de linguagem, foram pensadas competências específicas para o componente curricular de educação física. Que, é claro, essas competências elas estão relacionadas com todos esses aspectos que eu falei anteriormente. Então, vamos conhecer quais são essas 10 competências. A primeira competência ela é compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual. A segunda competência é planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo. A terceira, refletir criticamente sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de saúde e doença, inclusive no contexto das atividades laborais. A quarta é identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza, estética corporal, analisando criticamente os modelos disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas. O quinto é identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus participantes.
Vão percebendo que, conforme eu for lendo, façam um exercício de ir pensando nas dimensões do conteúdo, que vocês vão ver que muitas delas estão entrelaçadas nessas competências. Reparem nas próximas aqui. Competência 6, que é interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que dela participam. 7. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos. 8. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma, para potencializar o envolvimento em contexto de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção de saúde. A 9. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo alternativas para a sua realização no contexto comunitário. E a 10ª e última, experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Então, conforme eu falei, vocês vão perceber que essas competências, que aquilo que a gente espera que a educação física alcance, desenvolva, está posto nessas 10. E é claro que essas 10 elas deram frutos às dimensões de conhecimento. Então está tudo entrelaçado para a gente pensar onde que a gente deve chegar no ensino da educação física para o ensino fundamental, segundo a BNCC. E aí há uma parte que é importante que eu quero colocar aqui para vocês, que eles fazem uma sistematização. Então, se você ainda não viu esse quadro, você vai depois pegar lá a BNCC, ou então você vai acompanhar com atenção absoluta agora esse momento, que aqui está a maneira como que a BNCC vai desenvolver as diferentes unidades temáticas dos diferentes anos. E eles têm uma classificação muito peculiar, que eu vou começar simples e vou ampliando, dando mais complexidade para vocês entenderem a relação. Então prestem bastante atenção. Então como é que ela está dividida? Você tem aqui, nesse caso aqui, nós temos a educação física para pensar do primeiro ao 5º ano. Então nós temos aqui as unidades temáticas. Então para vocês verem aqui que tem a unidade brincadeiras e jogos, esportes, ginástica, dança, luta e práticas corporais de aventura. No primeiro e 2º ano, não entra luta nem prática corporal de aventura. No 3º ao 5º ano, não entra prática corporal de aventura. Então, eles estão destrinchando aqui o que deve ser trabalhado nos diferentes anos. Então, vai ter do lado aqui os anos e vai ter em cima objetos do conhecimento. Esses objetos do conhecimento são subtópicos das unidades temáticas. Então, quando eu penso brincadeiras e jogos, no primeiro ano, quais são os objetos de conhecimento? São as brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional. No 3º ao 5º ano, nós temos 2 objetos de conhecimento, que são as brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo e a de matriz indígena e africana. Então, repare que há uma espécie de sequenciação mais complexa de primeiro apelo à cultura popular no contexto comunitário e regional e no 3º ao 5º ano eu vou ir específico neles. Assim como, eu não vou falar todos, mas eu quero destacar as principais questões. Assim como no esporte, a gente vai ter lá um grupo no primeiro e 2º ano, outro grupo no 3º ao 5º. Então, guarda comigo, unidade temática, objeto do conhecimento. A BNCC vai apresentar depois essa organização. Então, nós vamos ter lá as unidades temáticas, aí vai ter os objetos do conhecimento, lembra lá, do primeiro e 2º ano? Brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional. Esse objeto do conhecimento, ele vai me dar habilidades. Ou seja, a BNCC ela vai estipular as habilidades que têm que ser trabalhadas naquele momento. Então, ela tem uma classificaçãozinha e ela vai elencar as habilidades. Bom, isso aqui é para ajudar o professor e provavelmente é possível que venha algum mecanismo de avaliação que fiscalize, supervisiona, cobre, avalie se as habilidades de fato estão sendo trabalhadas de uma maneira de cada ano. Porque vamos lembrar, um dos objetivos da BNCC é fazer com que o Brasil todo trabalhe os mesmos elementos. Então, não apenas as unidades temáticas, não apenas os objetos do conhecimento, mas também as habilidades. Então, vocês vão reparar que nós vamos aqui com as habilidades de cada um deles. Aqui está do 3º ao 5º ano, a mesma organização. As unidades temáticas, os objetos do conhecimento e essas habilidades aqui. Essas habilidades eu não vou tratar elas agora, porque senão eu gastaria muito tempo, mas certamente eu vou reservar para fazer uma série de vídeos discutindo cada habilidade dessa, tá bom? Então, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, é possível que já até tenha esses vídeos lá. Bom, aqui a gente passa para o 6º e 7º ano, 8º e 9º ano.
Percebam que, eu queria só chamar a atenção aqui, nós vimos lá as brincadeiras e jogos que começavam numa perspectiva regional e do mundo, especificava para os brasileiros, especificava para de cultura africana e indígena, e aqui no sexto e sétimo ano já é jogos eletrônicos. Então repare que há uma tentativa da BNCC de não ter nenhum tipo de replicação desses conteúdos, desses objetos do conhecimento. A ideia é que cada unidade temática ela possa se desenvolver de uma forma que vai aumentando essa complexidade de acordo com os anos de ensino e que também vai ampliando a perspectiva dos alunos. Assim como acontece nos esportes. Então, se a gente parar para pensar, não dá para ter futebol todos os anos ou todos os bimestres. Vocês vão perceber aqui que há uma outra diferenciação no sexto, sétimo ano e oitavo e nono ano também. E aqui, distinguindo o mesmo exercício que eu fiz anteriormente, né? Pegando jogos eletrônicos. Quais são as habilidades para quando se trabalhar jogos eletrônicos? É pensar, aí está lá, experimentar, fluir na escola, fora dela, jogos assim. Então, eles vão dar as habilidades que devem ser desenvolvidas. É claro que essas habilidades, elas não são objetivos de aula. E tem muita gente, eu estou vendo muita gente fazendo vídeo, comentando, como se a habilidade fosse um objetivo de aula necessariamente. E não, isso está equivocado. Mas isso é uma discussão para um outro momento. Então aqui está a habilidade, as habilidades que têm que ser desenvolvidas. Aqui está de sexto e sétimo ano, né? Lutas e práticas de aventura, mesma sequenciação. Aqui do oitavo e nono ano, né? Dando destaque aqui às habilidades, conforme você pode ver a sequência de habilidades aqui a serem trabalhadas nesses anos de ensino. E a continuação aqui do oitavo e nono ano, aqui já é lutas no mundo e as habilidades, outras habilidades bem específicas. E aqui no nono ano já práticas corporais de aventura na natureza com habilidades bem específicas e dando questões tanto intelectualmente mais complexas como corporalmente, vivencialmente mais complexas também para esses alunos. E para esse momento, eu chego já no finalzinho desse vídeo. Mas antes de mais nada, eu já queria falar para você que ficou até aqui ao final, que você não foi fraco e desistiu no início, te dar meus parabéns. Quero também, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, vou pedir encarecidamente para você curtir esse vídeo, para você deixar aqui no comentário e você pegar esse vídeo e distribuir para todos os professores que você conhece. Deu um trabalhão fazer isso aqui. Eu espero de coração que ele tenha ajudado. Se você não me segue no Instagram, você pode me seguir por lá. Lá eu respondo diariamente uma série de questionamentos e espero que você continue aqui no canal e que a gente possa continuar dialogando sobre o BNCC e sobre tantos outros temas que estão aqui, tá bom? No demais, eu agradeço muito a audiência até aqui e até o próximo vídeo.